de Luiz Antônio Garnica e Elizabeth Rabassa para a Justiça. Os suspeitos de matar a professora de Pilates Larissa Rodrigues tiveram contradições e momentos de confronto com o Ministério Público. O que a gente vai ver agora é o que deve definir se mãe e filho vão para a júri popular. É justamente para tomar essa decisão que a Justiça realiza essas audiências de instrução. Já está correndo o prazo para que a decisão seja tomada e a estimativa é de que no começo do mês de novembro já exista uma resposta, se Luiz Antônio Garnica e Elizabeth Rabassa vão à júri popular pela morte da professora Larissa Rodrigues. No entendimento do Ministério Público, os dois cometeram o crime de feminicídio triplamente qualificado. A gente vai começar pela audiência feita com Luiz Antônio Garnica. O depoimento dele durou mais de 2 horas, foi na semana passada e logo de início a Justiça tenta entender se ele e a amante Letícia podem ter tentado forjar o sistema penitenciário para que ela conseguisse visitá-lo na cadeia. E por que existe essa suspeita? Apenas familiares, parentes podem visitar uma pessoa presa. Os dois eram amantes, mas não eram casados. E para que ela pudesse visitá-lo, eles teriam apresentado ao sistema penitenciário um documento de união estável. Mas agora esse documento está sendo questionado e investigado justamente para saber se houve uma tentativa de forjar essa união para que ela fosse visitá-lo. Vamos ouvir o primeiro trecho. O que ela fez foi um papel necessário, até pelo próprio trâmite aqui da cadeia, que qualquer preso tem o direito de receber uma visita íntima, sendo esposa ou não sendo, qualquer mulher pode fazer esse papel, sendo casado ou não. Então ela fez os papéis sim, mas ela não veio me visitar, não sei se ela vai vir me visitar, não sei. Esse papel, ao meu ver, eu nunca vi esse papel na minha frente. Eu não sei o que está escrito nesse papel, mas não é um papel de não estável até onde eu sei. Porque se fosse eu saberia e meu advogado teria me orientado sobre isso. Hoje é dia 14, hoje faz 101 dias que eu não vejo a Letícia. Isso agora é alvo de investigação e ainda não existe uma conclusão para saber se eles forjaram ou não. Em um segundo trecho do depoimento de Luiz Antônio Garnica, é possível identificar quando existe uma tensão entre o suspeito, entre Garnica e o promotor do caso, o promotor de justiça, que pertence ao Ministério Público. E isso acontece justamente no momento em que o promotor questiona Luiz Antônio Garnica sobre a hora em que ele chega no apartamento em que vivia com Larissa Rodrigues e a encontra caída no banheiro, segundo a versão dele mesmo, do Luiz Antônio Garnica. A gente tem que lembrar o caso, ele afirma que chegou, já encontrou ela no banheiro caída e que tentou fazer uma massagem cardíaca para reanimá-la, porque ela estaria sem sinais vitais. O promotor questiona sobre isso e em seguida aborda também uma fala de Luiz Antônio Garnica, em que ele afirma que sempre que saía de casa para dar plantão, para ir em algum lugar ou antes de dormir, beijava a esposa. E isso vai ser alvo de um momento muito tenso, de um confronto entre o promotor e o Luiz Antônio Garnica. Vamos conferir estes 2 pontos. Ela estava lá, o box ele é de 3 folhas, então ele consegue abrir bem o box. Então do lado dela eu fiz massagem cardíaca e respiração boca a boca. Só que no momento que eu vi que ela não voltava, no momento de desespero, eu já sabia que ela estava morta, meu senhor. Mas eu não conseguiria aceitar a morte da minha esposa. Você também não aceitaria a morte da sua esposa? Tenho certeza. Eu aqui não está em discussão aqui o que eu... Eu estou falando do que aconteceu com o senhor. Sim, eu estou falando como ser humano. O que aconteceu com o senhor se limite a isso. Eu fiz massagem na minha esposa e ela não retornou à vida, Certo. Isso eu já tinha ligado para sua mãe. Eu peguei ela no colo, coloquei ela na cama e ela estava nua da parte de baixo, ela estava com as partes íntimas de fora e estava com uma blusinha do pijama. Quero dizer que eu nunca passei uma noite com minha esposa sem dar um beijo nela. Agora, se eu, logicamente, estou dando plantão, não tem como eu beijar minha esposa, meu senhor? Não, sim. Não, eu não estou. Os plantões o senhor tem todo o direito de dar. Eu estou só falando dos dias que o senhor passou fora quando o senhor estava com a sua amante. Não, sim, mas isso é uma coisa óbvia. Se eu não estou em casa, como que eu vou beijar minha esposa? Isso é uma pergunta irrelevante. Não é relevante. Não é o senhor que vai dizer para mim se é relevante ou não. Eu faço as perguntas, o senhor responde. Tanto Luiz Antônio Garnica quanto Elizabeth Rabassa negam participação na morte da professora Larissa Rodrigues. Mas existe uma diferença entre as duas versões, de mãe e filho.
A mãe afirma que não foi ela, mas não aponta ninguém como sendo o culpado. Ou seja, ela só diz que não foi ela. Já Luiz Antônio Garnica diz que não foi ele e indica a própria mãe como sendo a responsável pela morte da nora. E é o que a gente vai ver agora, o momento em que ele acusa Elizabeth Rabassa de ser a responsável pela morte de Larissa. O senhor falou em respeito. O senhor acha que o senhor tinha respeito pela sua mulher tendo uma amante? Eu acho, e eu ainda respeito a minha esposa, como ela me respeita também. Sim, ainda respeito ela, respeito a família dela, e o que eu mais quero, meu senhor, é que quem fez pague por isso, né? Que no caso, tudo indica foi minha própria mãe que matou minha esposa. E eu, não é por ser minha mãe, por ter me criado, por ter me gerado, que ela não deve pagar pelo que ela fez. E eu não devo pagar pelos crimes cometidos pela minha mãe, porque isso não é justo. O trecho que vamos conferir agora traz um elemento novo para toda a investigação que vem ocorrendo desde março, quando Larissa Rodrigues morreu envenenada por chumbinho, e isso já ficou constatado pela perícia. Ao longo da investigação, a polícia descobriu que Luiz Antônio Garnica, além de ser casado com Larissa Rodrigues, mantinha um caso extraconjugal. Tinha uma amante que é chamada Letícia. Ela, inclusive, foi ouvida como testemunha, fez parte dessas audiências de instrução que vão definir se vai haver um júri popular ou não. E aí, no depoimento dele, ele acaba informando para a Justiça e para o Ministério Público que ela também tinha um namorado, ou seja, tinha mais uma pessoa envolvida nessa situação toda. Ele era casado com Larissa e tinha uma amante, e esta amante também tinha um namorado, ou seja, eram 4 pessoas, cada um com seu namorado e os 2 sendo amantes. Vamos ver. O senhor era casado com a Larissa e a Letícia tinha o Pedro como amante, como namorado, é isso? Amante não, namorado, né? Namorado dela. O senhor tinha ciúmes do Pedro? Sim, como qualquer pessoa que tem outra pessoa tem ciúmes, né? Mas era um ciúme saudável, assim. Eu conversava com o Pedro, a gente até fazia academia juntos, treinava com ele treinava comigo, e não teve nenhum problema quanto a isso, né? Era um ciúme de saber que a pessoa que está ficando tem outro homem, como a Letícia também tinha ciúmes da Larissa. Mas isso é uma coisa comum de uma pessoa que gosta de outra pessoa. Para o Ministério Público, o crime contra Larissa Rodrigues teve motivação financeira. Isso porque, segundo o MP, Luiz Antônio Garnica tinha o desejo de se separar de Larissa Rodrigues, mas não de dividir os bens do casal com ela. E por isso, ainda segundo o Ministério Público, Elizabeth Rabassa teria agido junto do filho para que Larissa Rodrigues fosse morta e envenenada. E é importante dizer isso porque o trecho que vamos assistir agora diz respeito ao conhecimento de Elizabeth Rabassa sobre esse caso extraconjugal do filho. O Luiz Antônio Garnica afirma que a Elizabeth não sabia que ele tinha um caso com uma amante, com a Letícia. Já o promotor aponta uma contradição nessa fala dele, porque, segundo o promotor, a Elizabeth chega a mencionar essa amante em mensagens de celular. Vamos conferir. Algum dia, conversando com a Letícia por mensagens, a sua mãe estava do lado? Sim, mas ela não sabia que eu estava falando com a Letícia, né? Porque eu ia tomar café da casa da minha mãe com frequência, né? Eu saía do consultório, tomava um café com ela, e algumas vezes, né, durante 1 ano e 10 meses que nós estamos agora, eu estava assim, tomando café com a minha mãe, e eu conversei com a Letícia, minha mãe sentada do lado esquerdo, eu com o meu celular respondendo, mas sem falar nada para minha mãe. Isso não confere, porque há no processo uma mensagem do senhor para a Letícia, o senhor trocando mensagem com a Letícia. Ah, sim, pode ser um dia. Não, deixa eu terminar agora. Sim, agora o senhor falou, eu lembrei. Em dado momento, o senhor diz para a Letícia que está ao lado da sua mãe, inclusive me parece que transmite até algum cumprimento para a Letícia, e quando o senhor informa para a Letícia que a mãe do senhor está dizendo para ela, Letícia, ter paciência, que as coisas iam se resolver. Sim, é porque eu estava muito triste, né, com tudo que estava acontecendo, e eu tinha falado para minha mãe já que eu não sabia o que ia, se eu ia ficar com a Letícia, se eu ia ficar com a Larissa, né.
Agora, o que vamos conferir são os trechos do depoimento de Elizabeth Arrabaça, que aconteceu no mesmo dia, mas que foi menor do que o depoimento do filho. Luiz Antônio Garnica levou mais de 2 horas para responder e falar com a Justiça. Elizabeth Arrabaça foi mais rápida, cerca de 1 hora durou o depoimento dela. No primeiro trecho que vamos conferir, a Elizabeth Arrabaça aborda um medicamento que teria dado para Larissa Rodrigues na noite da morte dela. É porque ela afirma que na sexta-feira do dia 22 de março de 2025, ela esteve no apartamento da nora e entregou a ela um remédio para dor de estômago. Isso porque a Larissa teria dito para ela que tinha comido uma torta que não tinha feito muito bem. Aí ela vai falar para o juiz e para o promotor que entregou este medicamento, já que a nora não estaria se sentindo bem, e que naquele mesmo dia comprou isotônico e leite fermentado para a nora. O promotor pergunta onde ela comprou esses produtos, mas ela acaba não respondendo. É importante a gente lembrar também que lá no início do caso existiu uma suspeita de que o envenenamento por chumbinho teria ocorrido a partir de uma sopa que a Elizabeth teria entregado para a nora. Ela também fala sobre essa sopa nesta parte do depoimento. Fala que tinha sim dado sopa, mas coisa antiga, não naquele dia. Que naquele dia foi apenas o remédio para dor de estômago, o leite fermentado e o isotônico, que naquele dia não teve sopa nenhuma. Vamos ouvir o que ela diz sobre o medicamento. Ela só falou que não dava muito bom de estômago se eu tinha omeprazol. E eu tinha omeprazol. Eu andava sempre com ele na bolsa, é costume. E aí eu peguei o vidro e dei dos que eu tomava mesmo. E ela tomou. Ela deve ter tomado um só. Ela deu um frasco para ela, ela retirou. Deu um frasco, é. E eu tomei também. Aí eu já pus na mão, tomei também. Ainda falando sobre este tal frasco de omeprazol, ele também tem uma parte importante na investigação, porque ainda no mês de junho, logo depois de ser presa, não muito tempo depois de ser presa, Elizabeth Arrabaça escreveu uma carta de dentro da cadeia, dizendo que poderia ter entregado veneno à nora sem querer, sem a intenção. E como ela justificou isso? Ela escreveu nessa carta que pegou um frasco de omeprazol que pertencia à filha Natália Garnica e que dentro deste frasco poderia conter, sem que ela soubesse, chumbinho, que Natália Garnica teria colocado esse chumbinho lá dentro. E que ao entregar para a nora este omeprazol, ela teria, de forma enganosa, entregado, na verdade, chumbinho. E que este poderia ser, portanto, o esclarecimento do caso todo. Era isso que ela dizia na carta. Agora, nessa audiência de instrução, Elizabeth Arrabaça desqualifica essa carta. Afirma que quando escreveu estava muito preocupada, estava mal de saúde, achando que ia morrer e que escreveu essa versão para tentar encontrar uma saída. Mas agora essa carta foi totalmente desqualificada. Achei que eu ia morrer, por isso que eu escrevi aquilo, mas não tem fundamento nenhum que eu escrevi. Então... Porque foi um momento de medo, não tinha possibilidade de data daquilo lá, de data não. Não é possível aquilo lá, que eu escrevi aquelas coisas lá, depois eu vi que não tinha fundamento nenhum. Foi de apavoramento mesmo, de achar que eu ia morrer, que eu queria que lá, investigar. Segundo a perícia, Larissa Rodrigues morreu entre o dia 22 de março e o dia 23 de março de 2025. Esses dias compreendem uma sexta e um sábado. Na sexta-noite, Elizabeth Arrabaça visita a nora no apartamento em que ela vivia com o marido, com o Luiz Antônio Garnica, isso tudo segundo o Ministério Público, e no sábado de manhã, Luiz Antônio Garnica, segundo o MP também, já a encontra morta e chama o SAMU, avisa a Letícia, aquela história toda que a gente já mostrou aqui. A Elizabeth afirma que ficou um tempo dentro do apartamento da nora, cerca de 1 hora. Já o promotor de justiça rebate essa informação, diz que essa informação não condiz, que ela é, na verdade, uma contradição. Vamos ouvir. A senhora ficou 1 hora só lá? Só. O horário lá de saída da senhora não é esse que a senhora está falando. Mas
Mas eu fiquei lá só isso. Só 1 hora. Agora, portanto, Bruna, são todos esses elementos e outros trechos dos depoimentos que estão sendo analisados pela Justiça para se decidir se os dois devem ou não ir a júri popular pelo crime de feminicídio triplamente qualificado contra a professora Larissa Rodrigues. As defesas dos dois suspeitos sempre negaram a participação deles na morte da professora Larissa Rodrigues. Vale dizer que Elizabeth Arrabaça ainda pode responder por um outro crime, isso porque na semana passada ela foi indiciada pela morte da filha Natália Garnica, que em fevereiro, 1 mês antes da Larissa, também morreu envenenada por chumbinho, isso ficou demonstrado no exame de exumação que ocorreu depois de todo o início dessas investigações. A gente está acompanhando o caso, essa audiência de instrução que ocorreu na semana passada, ouvindo os dois, é uma parte muito importante para a decisão da Justiça. Tendo novidades sobre o que vai ficar definido, a gente avisa por aqui. Estamos de olho nesse caso que chamou muito a atenção e ontem, infelizmente, completou-se mais um mês da morte da professora Larissa Rodrigues. Foi no dia 22 de março de 2025. Ainda sobre o caso extraconjugal do médico, a promotoria traz um elemento novo da investigação. Letícia também mantinha um namorado de nome Pedro. O senhor era casado com a Larissa e a Letícia tinha o Pedro como amante, como namorado, é isso? Amante não, namorado, né? Namorado dela. O senhor tinha ciúmes do Pedro? Sim, como qualquer pessoa que tem outra pessoa tem ciúmes, né? Mas era um ciúme saudável, assim. Eu conversava com o Pedro, a gente até fazia academia juntos, treinava com ele treinava comigo e não teve nenhum problema quanto a isso, né? Era um ciúme de saber que a pessoa que está ficando tem outro homem, como a Letícia também tinha ciúmes da Larissa. O Ministério Público aponta que a motivação para o assassinato de Larissa seria financeira e começou após ela manifestar interesse na separação. O promotor levantou suspeitas sobre o fato de Garnica ter tentado cremar o corpo da mulher após a morte. Esse era um desejo, senhor, que ela relatou exclusivamente para mim, que sou marido dela e que viveu com ela durante 18 anos. Não é uma coisa que ela provavelmente não tenha falado para o irmão, ou para um pai, ou para a mãe dela. No dia o senhor comentou com mais alguém sobre essa questão da cremação lá? Não, foi na sala, no meio de todo mundo. Tá, o senhor perguntou para alguém mais se a Letícia tinha o desejo de ser cremada? A Letícia não, a Letícia está viva. A Larissa, digo? Não. A sogra Elizabeth Arrabaça afirma ter sido contra essa opção. Aí eu, na hora, já falei, não vai cremar coisa nenhuma, não. Nós não tem costume, esse costume na nossa família e nem na dela. A mãe dela foi enterrada também normal. E isso não é certo, não. As discordâncias entre mãe e filho ficaram ainda mais claras. Luiz se colocou como adversário de Elizabeth. A única pessoa que eu tenho contra hoje, é a minha própria mãe. Porque se não fosse por ela, eu não teria perdido a minha irmã, não teria perdido a minha querida esposa e não estaria preso numa cadeia por uma suposição que não tem nada a ver. Os depoimentos da sogra de Larissa se concentraram bastante nos últimos encontros que as duas tiveram, especialmente no apartamento da vítima. Marcos Túlio Nicolino apontou contradições sobre a noite, que pode ter sido crucial para a morte da professora de Pilates. A hora que a senhora saiu. Da Larissa? Foi embora? Era umas 10 horas, 10 e pouco. 10? A senhora ficou 1 hora só lá? Só. O horário lá de saída da senhora não é esse que a senhora está falando. Mas eu fiquei lá só isso. Só 1 hora. Aí a senhora voltou para casa? Sim. Voltou como? Eu tinha ido de carro e voltei de carro. Foi devagar, voltei devagar. E por falar em contradições, Elizabeth também voltou atrás num dos momentos mais emblemáticos após a prisão. Quando ela escreveu uma carta dizendo que a filha, Natália Garnica, tinha chumbinho em casa, que provavelmente teria misturado o veneno nas cápsulas de omeprazol e utilizado para cometer suicídio. Mesmo o medicamento que Elizabeth guardou numa bolsa e depois deu a Larissa sem saber do conteúdo misturado. A senhora se recorda de uma carta que a senhora enviou para mim? Sim. Eu estava muito mal, achei que eu ia morrer e eu queria ajudar de alguma maneira que fosse investigado tudo
Achei que eu ia morrer, por isso que eu escrevi aquilo, mas não tem fundamento nenhum que eu escrevi. Então... Porque foi um momento de medo, não tinha possibilidade de data daquilo lá, de data não. Teve um quadro de virose, né, uma gastroenterite viral, que é comum, assim, no hospital que eu trabalho, vários pacientes estavam tendo também, isso é normal em qualquer hospital. E ela queixou que teve um quadro de diarreia, né, na ocasião, na qual ela não chegou a desidratar, ela não precisou tomar soro, nada, né, e até eu comentei com ela, falei para ela assim, amor, eu vou te passar um probiótico, né, que é que eu sempre ganho esses probióticos dos representantes, que era o Probit, até tem na minha casa esse Probit até hoje, e ela tomou esse probiótico e sarou, ficou super bem, né, não teve nenhum outro problema, a gente continuou se alimentando normal, a gente sempre teve uma alimentação regrada, né, a gente não fazia comida em casa, toda a comida que entrava na minha casa era do Mundo Fitness, né, que é uma unidade ali na Arnaldo Floriano, próximo onde eu morei antes de mudar para esse apartamento. E a gente comia essas marmitas fits, né, que vinha todo dia na hora do almoço, e marmita congelada também, que ela comprava de uma amiga, uma moça que ela conhecia, então vinha essa marmita congelada, então a gente só esquentava no micro-ondas e se alimentava dessa alimentação. E alguns momentos só que a gente, uma vez por semana, pedia uma comida japonesa, todo sábado eu sempre levei minha esposa para jantar, a gente sempre estava junto, porque eu trabalhava o dia todo, e eu chegava, a gente queria ter nosso momento, né, único, nós dois, poder jantar, tomar um vinho, fazer amor, dormir junto, né, porque eu sempre trabalhei todo sábado e domingo, desde quando eu formei, né, isso foi uma... gente. E agora a gente vai acompanhar também um trecho em que Elizabeth foi questionada sobre ter sido a última pessoa a estar com Larissa antes dela ser encontrada morta, né? Vamos trazer para você esse trecho. A senhora foi a última pessoa a ver a Larissa. No outro dia de manhã ela é encontrada morta e o laudo feito aponta que ela morreu envenenada. Que fato a senhora atribui isso? O que aconteceu? Não sei, senhor. A senhora não sabe? Eu só sinto, meu filho não ter conseguido salvar ela, porque ele já salvou tanta gente que passa mal, sabe? Ele é um médico de caráter, e o propósito dele de fazer medicina era de salvar e curar as pessoas, que ele é uma pessoa idônea e já salvou muita gente. Tá. Eu sinto que não conseguiu salvar ela. Ele falou para a senhora que encontrou ela viva? Tentou reanimar? O que ele falou para a senhora? Não, ele só falou que tentou reanimar, mas que ela não voltava. Mas estava viva quando ele chegou? Não. Não? Não perguntei isso. Ele só falou que tentou fazer de tudo, mas ela não voltava. Olha, 10 e pouco. Vocês estão percebendo que vão fazendo perguntas exatamente para pegar no contraponto, né? Coisas que eles falaram, depois repetem, uma série de coisas. Já nesse trecho que você vai acompanhar agora, momento em que o Luiz é questionado, né? Sobre as movimentações financeiras de Larissa um dia após a morte, que inclusive também é uma das questões que a polícia coloca o Ministério Público, que teria então uma questão financeira nisso tudo. Põe no ar. Você tinha uma conta bancária individual, ou seja, só dela? Ela tem a conta dela, né, no Santander, sim, né, e eu tenho minha conta no Banco do Brasil, né, e ambos temos nossas contas, assim, meu cartão de crédito ficava com ela, né, porque ela tinha um vale de alimentício de R$500, ela usava o vale dela, e ela tinha meu cartão, minha senha, como eu tinha a senha no cartão dela, acesso à minha conta, ela tinha acesso à minha conta, e ambos usavam nossas contas. Não existia um dinheiro dela, um dinheiro meu. Como ela brincava comigo, né? O meu dinheiro é meu dinheiro, e o seu dinheiro também é meu dinheiro. O apartamento onde o senhor morava foi financiado por ambos? Isso, quando a gente foi financiar, na ocasião eu ganhava em torno de, não lembro, 13, 15 mil reais, ela é registrada com R$2.500, e ficou, eu tenho mais de 80%, né, do apartamento, assim, de dívida, no caso, né, e ela em torno de 14, 15%. Então, assim, no meu falecimento, quitaria mais de 80% do apartamento, e no caso do falecimento, infelizmente, da minha esposa, teve essa quitação de, vai ter, não sei, de 14% ou um pouco mais, né.
Larissa morreu no sábado, foi sepultada no domingo. Na semana imediatamente seguinte, o senhor movimentou a conta dela, inclusive pagou contas particulares com o dinheiro que estava na conta dela. Isso, como eu tinha acesso à conta dela e ela acesso à minha conta, né, eu fiquei preocupado com o nosso financiamento, porque eu sei que quando a gente tem um financiamento, e isso eu sei, e se você tem o nome sujo, você pode perder esse financiamento. E a minha preocupação era o quê? Acertar as contas delas, né, para não ter um nome sujo. Eu não queria minha esposa, mesmo que falecida, com o nome sujo. Então eu entrei em contato, na ocasião, com a minha irmã, né? Ela falou para mim que tinha um amigo, né, da família, que é o Leonardo, que trabalha no Santander, e que ele me instruiu, né, como que eu faria para agendar o pagamento. Então eu entrei no celular dela, eu tenho a senha do cartão dela. Eu entrei no celular dela, olhei, ele me instruiu, falou: Luiz, você vai ter que agendar o pagamento das próximas faturas, porque ia cair o cartão dela, ia cair o seguro do carro, tudo. Ele falou: o dinheiro estando na conta, Luiz, pode ficar tranquilo que essas parcelas vão cair e o nome da sua esposa não vai ficar sujo. E eu falei: tudo bem. E eu falei pra ele que ela tinha recebido o dinheiro, que tinha uns 30 mil que eu tinha que dar pra família dela, né, na ocasião. O senhor pagou conta particular do senhor com o dinheiro que estava na conta dela? Eu paguei conta dela com o dinheiro dela. Quais contas dela o senhor pagou especificamente as contas, por favor? Então, a única compra que eu fiz, como era um dinheiro nosso, né, a conta do dinheiro que ela tinha recebido do salário dela, eu lembro que eu fui na farmácia e comprei algumas coisas, sabonete, comprei medicação que eu uso, comprei um creme de passar no rosto, fiz algumas compras de coisas que eu ia precisar, né, que a gente já comprava todo mês, shampoo, essas coisas que eu uso diário nosso, né, e eu deixei lá na minha casa porque eu tava desiludido da vida, não tava com vontade de sair de casa, de fazer nada, e eu não queria sair de casa de novo para ter que fazer isso, né. Por que o senhor não pagou com o dinheiro do senhor? O senhor estava com problema financeiro? O senhor para pagar shampoo, medicamento? Não, pelo contrário, eu tava com o carro dela, né, eu abasteci o carro dela, né, porque ele tava tudo sujo de cocô de passarinho, e eu sabia que esse carro, uma hora ou outra, eu ia ter que ou vender ou dar para a família da minha esposa, eu não ia deixar estragar o carro. E aí eu estava dentro do carro dela, o cartão estava lá, eu não tinha tanto dinheiro na minha conta, mas eu tinha o dinheiro dela, que é um dinheiro nosso, e naquela ocasião eu usei o cartão dela em vez de usar o meu. Tá? Mas isso não configura nada de ilícito. A gente tem uma família de 19 anos juntos, se ela usar meu cartão para ir no mercado, ou eu usar o cartão dela para ir na farmácia. Isso foi que dia da semana? Que eu me lembre, senhor, eu acho que foi no domingo à noite que eu fui na farmácia. Eu acho que foi no domingo à noite. A Larissa morreu no sábado, foi enterrada no domingo, e no domingo à noite o Luiz foi na farmácia comprar produtos para higiene pessoal. Sabe quanto ele gastou? Mais de R$2.000 com o cartão da Larissa. E aí o juiz já sabia disso, porque teve acesso às contas bancárias dela e dele. Só que o juiz precisou ficar perguntando para ele, porque ele não falava. O juiz teve que questionar várias vezes, só aí que o Luiz falou. Vocês acham isso certo? Ele usar o cartão dela depois de morta, ir lá na farmácia logo após a morte, porque ele queria ficar em casa, mas comprou um creme, um shampoo, gastou R$2.000, comprou uns produtos dele lá. E agora a gente vai acompanhar um trecho que a Elizabeth foi questionada sobre ter sido a última pessoa a estar com a Larissa antes dela ser encontrada morta. Vamos ouvir. A senhora foi a última pessoa a ver a Larissa. No outro dia de manhã, ela é encontrada morta e o laudo feito aponta que ela morreu envenenada. Que fato a senhora atribui isso? O que aconteceu? Não sei, senhor. A senhora não sabe? Eu só sinto meu filho não ter conseguido salvar ela, porque ele já salvou tanta gente que passa mal, sabe? Ele é um médico de caráter e o propósito dele de fazer medicina era de salvar e curar as pessoas, que ele é uma pessoa idônea e já salvou muita gente. Tá. Eu sinto que ele não conseguiu salvar ela. Ele falou para a senhora que encontrou ela viva? Tentou reanimar? O que ele falou para a senhora? Não, ele só falou que tentou reanimar, mas que ela não voltava. Mas estava viva quando ele chegou?
Não. Não? Não perguntei isso. Ele só falou que tentou fazer de tudo, mas ela não voltava. Segundo a investigação policial, Elizabeth sabia do relacionamento extraconjugal do filho e teria desencorajado a nora quanto ao divórcio, embora já tivesse consentido o namoro entre o médico e a estudante. A idosa foi questionada nesse interrogatório sobre a dinâmica dessas relações e sobre a postura que adotou diante desses conflitos. Vamos acompanhar. A senhora sabia que Luiz Antônio tinha uma amante? Não sabia. Não? Nem aceito. Não Antes da sabia. morte. Não sabia e não aceito também. Antes da morte da Larissa, ele não falou para a senhora? Não, eu fiquei sabendo e um dia a Larissa me mandou uma foto a Larissa que me contou. Aí eu falei para ela que aquilo não dava importância, que devia ser mentira ou que foi coisa passageira e que eles iam se entender porque eles se amavam muito e que eu ia chamar a atenção dele, que essas mulheres ficam tudo dando em cima dos homens e que ela não dá importância para isso porque o casamento deles era muito sólido, com muito amor, ele tratava ela igual uma princesa. E ela também, tratava ele muito bem. A Larissa contou isso para a senhora pessoalmente ou por mensagem de telefone ou por telefone? Não, pessoalmente. Pessoalmente. Isso quanto tempo antes da morte dela que ela contou essa possível ou eventual traição por parte do Luiz Antônio? Foi um dia que ela foi, acho que na frente do prédio lá. Sei, mas quanto tempo antes da morte dela? Isso eu não me recordo, sim. Não. A senhora falou para a Larissa que ia conversar com o Luiz Antônio e chamar a atenção dele. A senhora chamou a atenção dele? Sim. A Larissa me mandou uma foto da moça um dia para me mostrar quem era ela. Na hora eu mandei a foto para ele e falei para ele que eu tinha mandado. Olha aí o que a Larissa me mandou. E o que ele disse para a senhora? Não falou nada, mas depois ele foi lá em casa e eu conversei com ele. Ele falou, mãe, isso daí foi um acontecimento de coisa, eu não tenho intenção de largar da Larissa, nada disso. A senhora chegou a conhecer a Letícia? Um dia, sim. Quando? Porque eu fui almoçar com o Luiz, um domingo, eu falei para ele, filho, me leva a algum lugar, vamos comer alguma coisa junto. Eu não estava com vontade nem de cozinhar. O luto para mim estava muito difícil. Aí nós fomos numa padaria e tinha self-service assim, fomos comer. Aí eu tinha curiosidade de conhecer essa moça, porque eu queria saber quem que era ela. E aí eu falei para ele, ele podia ligar para ela e ir lá para mim, que eu queria ver ela, quem ela era. Aí ela foi. De táxi e depois foi embora. A senhora apoiava? Estava apoiando o relacionamento? De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. E a senhora recebeu ela lá, teve com ela lá então nesse almoço? Só queria ver quem que era a pessoa. Tá. Porque eu sou muito de oração e aí eu ia orar para isso acabar e não ter mais essa atrapalhação aí de casamento, de relacionamento, não, porque eu não aceito isso. Tem uma mensagem trocada entre o Luiz e a Letícia, e dá a entender ali nessa mensagem que a senhora está ao lado. E o Luiz fala para Letícia que a senhora está dizendo para ela, Letícia, ter paciência, que tudo ia se resolver. É verdade isso? Não. Não? Não, eu não lembro disso. Tá, então a senhora está contrariando. Me recordo disso. A senhora não se recorda disso? Não.
A Elizabeth só não se lembra das coisas que interessam para ela, né? A Larissa trocava mensagens com ela e falava desse relacionamento extraconjugal do Luiz porque ela confiava na sogra, só que ela estava sendo traída, porque a Elizabeth contava tudo pro Luiz. Quando a Larissa mandou para ela a foto da amante do Luiz, ela foi correndo e mandou pro Luiz, olha, ela já tá sabendo quem é. Essa era a preocupação dela. E agora presta atenção nesse trecho. O Luiz comunicou à amante sobre a morte de Larissa instantes depois de encontrar a esposa no chão do banheiro. O médico passou a noite anterior ao falecimento da professora na casa da estudante, a amante, quando também, segundo o que ele afirmou à justiça, tinha decidido romper com a amante. O fato dele ter avisado a mulher sobre a morte de Larissa, nesse contexto, chamou a atenção da promotoria. A gente vai acompanhar. Quando eles chegaram lá, eu ainda estava fazendo massagem. Eu só parei 1 segundo de fazer a massagem. Foi quando vocês sabem que eu mandei, que a Letícia estava mandando mensagem o tempo todo no meu celular, tá? E era uma coisa de costume nosso. Eu chegava em casa e falava, tá tudo bem. Ela chegava lá e falava, tava tudo bem. E isso não é uma coisa de ontem, é uma coisa de ano, mais de ano, né? Que a gente tinha esse costume de falar, oi, tá tudo bem aí, tá tudo bem aqui. E ela vi que tinha várias mensagens, eu nem li as mensagens, né? Eu fui ver depois, até eu vi na televisão esses dias que alguém vazou isso na internet, eles têm acesso a tudo, né? Coloca na televisão. E aí eu vi que tinha várias mensagens dela falando, amor, fala comigo, o que aconteceu, por favor, fala comigo e tal. E eu só falei assim, que a Larissa estava morta, né? E não respondi mais nada para ela, né? Eu lembro que eu falei que eu não sabia o que fazer para ela, mas eu não sabia o que fazer no contexto de não saber o que fazer da minha vida sem ela. Eu não sabia o que fazer mais para salvar a vida dela. Mas eu não tinha tempo ou ficar no celular trocando mensagem, explicando nada. Eu só mandei essa mensagem e parei de conversar com ela e continuei tentando salvar a minha esposa, fazendo o máximo que eu podia para cuidar dela. Se o senhor não tinha intenção de reatar, o senhor não tinha condições não queria dar sequência ao relacionamento com a Letícia, se o senhor queria dar sequência ao relacionamento com a sua esposa, qual a necessidade de responder às mensagens da Letícia naquele momento que o senhor estava, que era um momento delicadíssimo, que o senhor estava reanimando a sua mulher? Isso, eu já tinha tentado a reanimação dela, eu já sabia que ela estava morta, eu queria tentar de novo. Só que existe uma coisa, meu senhor, que se chama respeito pela pessoa. E eu estava com ela há mais de 1 ano. E o mínimo que eu podia fazer, vendo ela mandar aquelas mensagens, depois de tudo, era falar para ela o que tinha acontecido. Isso é uma coisa minha, pode não ser uma coisa de outras pessoas, mas eu respeito todo mundo por igual. Não importa se é a Letícia, se é o porteiro, se é o faxineiro. Se qualquer pessoa tivesse me mandando mensagem, eu teria respeito, que é o mínimo que eu tenho que fazer pelas pessoas, de responder. Certo. O senhor falou em respeito. O senhor acha que o senhor tinha respeito pela sua mulher tendo uma amante? Eu acho, e eu ainda respeito a minha esposa, como ela me respeita também. Sim, ainda respeito ela, respeito a família dela. E o que eu mais quero, meu senhor, é que quem fez pague por isso, né? Que no caso, tudo indica, foi minha própria mãe que matou minha esposa. E não é por ser minha mãe, por ter me criado, por ter me gerado, que ela não deve pagar pelo que ela fez. E eu não devo pagar pelos crimes cometidos pela minha mãe, porque isso não é justo. Tá certo. Eu tô tão prejudicado quanto a minha esposa e minha irmã que morreu. Tá certo. Só que no caso, eu tô enterrado vivo. Tá. Eu preferia muito mais ter morrido naquela noite do que estar aqui preso, sofrendo o que eu tô sofrendo, sabendo que eu perdi minha mãe, que ela fez isso comigo, perdi minha irmã, que eu amo muito, e perdi a mulher que eu amo e que eu sempre vou amar minha vida inteira. Eu posso ter desrespeitado ela sim, de ter traído ela sim, mas eu me arrependo pro resto da minha vida de ter traído ela um dia. Muito bom questionamento do promotor Marcos Túlio. É isso que a gente espera da justiça. Ele falou que foi enterrado vivo, mas esqueceu de dizer que colocou a amante no hall de visita da penitenciária e que está esperando a visita dela. A gente está com o tempo corrido, mas eu vou só lembrar de um fato, que o Luiz não acionou o SAMU para a mulher morta. Ele disse que não podia parar de fazer massagem cardíaca, só que ele parou para mandar mensagem para ela e disse que devia respeito a ela.